Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz de Jesus esteja contigo. Deus te abençoe. Que Maria, nossa Mãe Santíssima, esteja estendendo sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre aqueles que te são caros e queridos ao coração, o seu manto de amor. Que você esteja bem agora, bem de saúde. E se você não estiver, por algum motivo, não está bem, está com alguma doença, está triste, está qualquer coisa que esteja lhe afligindo, eu convido você. Fica conosco. Acompanhe este programa agora, que eu tenho certeza que ele vai fazer a diferença na sua vida, não pelas nossas palavras, mas porque através das ondas eucarísticas da Fundação Fraternidade, do nosso canal no YouTube, o Senhor visita você. O Senhor Jesus vai até você e vai até o seu coração. Está começando neste momento mais um programa Ruá, o sopro de Deus, o hálito de Deus, aquele hálito que soprou em Adão e em Eva e deu a eles a vida, fez deles seres viventes. Este mesmo hálito, este mesmo Espírito, que Ele esteja soprando aqui agora em nós, e nós possamos, nas mãos de Deus, guiados pelo Seu Espírito, possamos partilhar com você mais algum assunto, mais algum tema que seja pertinente, que vá direto ao seu coração e faça, de verdade mesmo, em atos, não somente em palavras, a diferença na sua vida. E hoje eu quero começar pedindo o Espírito Santo. Antes, se um dia você tiver a graça, tiver a possibilidade de estar aqui conosco na gravação do programa Ruá, você vai ver que antes de nós começarmos assim, um pouquinho antes, a última coisa que a gente faz, depois de toda a preparação, nós reunimos a equipe aqui e nós rezamos. E nós pedimos o Espírito Santo para que a gente faça aquilo que é a vontade de Deus. E só movidos pelo Espírito nós podemos fazer isso. Então, nessa hora, eu quero convidar você também. Que o Senhor derrame o seu Espírito Santo aqui em nós, sobre nós e através de nós até você, para que um novo Pentecostes aconteça, para que uma nova efusão do Espírito Santo aconteça agora, aqui nesse estúdio, sobre todos nós que estamos aqui reunidos, pessoal que está na câmera, produção, pessoal que está lá dentro, cuidando das imagens, que o Espírito Santo venha de verdade, porque nós nos reunimos aqui sim para gravar um programa, nos reunimos aqui para cumprir aquele compromisso que nós assumimos com você, mas acima de tudo nós estamos aqui para evangelizar acima dos telhados e cumprir a missão que Deus confiou ao coração do nosso fundador e que chegou até nós. E sem o Espírito Santo não podemos fazer isso, e que ele chegue até você também. Pai querido, santo, vós que sois justo e bondoso, derramai vosso Espírito aqui agora neste estúdio, no tabernáculo de Deus, sobre toda a nossa comunidade, e derramai sobre todas as pessoas, às quais vai chegar este programa, às quais vão chegar estas imagens, estes sons, estas palavras, que elas sejam carregadas de Espírito, carregadas do Ruá, carregadas do vento impetuoso que soprou em Pentecostes, e possa transformar a nossa vida, possa nos fortalecer em Ti, neste tempo em que nós estamos vivendo, de tantos desafios, de tantas incertezas. O Teu Espírito Santo venha calar em nós e fortalecer cada vez mais os trilhos da nossa fé. Aquilo que nós temos aprendido desde antes, desde sempre, dos apóstolos, dos padres da igreja, e chegou até nós aqui neste tempo, as verdades de fé da Santa Igreja Católica, a Tua Igreja, o Teu Espírito Santo esteja em verdade, fortalecendo tudo isso em nós, dentro do nosso coração. Abre o nosso coração, abre o seu coração. Nesse momento estou pedindo aqui junto com você, não estou fazendo aqui um teatro, não estou fazendo uma representação, eu estou rezando junto contigo e pedindo que o Espírito Santo venha de verdade, mesmo, sobre a minha vida, que eu esteja com o meu coração aberto agora, para receber essa graça, receber essa bênção, renovar em mim a unção do meu batismo de sacerdote, profeta e rei. Sacerdote, profeta e rei, o sacerdote que oferece o sacrifício, o profeta que anuncia as verdades do Senhor e o rei que serve. O rei que serve. Renova em nós, Senhor, a unção do batismo, aquela unção que nos fez filhos de Deus. Nós te pedimos essa graça hoje, Pai, em nome de Jesus e pela poderosa intercessão de Nossa Senhora. Mãe Santíssima, Tu estavas junto em Pentecostes.
Tu que és a plena do Espírito, que através do Espírito geraste Jesus, ensina-nos a ser abertos como Tu foste. Ensina-nos a fazer exclusivamente e somente nada mais e nada menos do que a vontade do Teu Filho Jesus. Que possa calar dentro do nosso coração o Teu mandamento, o mandamento mariano. Fazei tudo o que Ele, o Filho de Deus, Ele vos disser. Nós te pedimos essa graça. Hoje, no começo desse programa, no começo do Ruá, que o hálito de Deus, efetivamente mesmo, venha até nós, venha sobre nós e mude a nossa vida. Eu começo esse programa fazendo essa oração do Espírito Santo, pedindo a graça do Espírito Santo sobre nós, porque hoje eu vou trabalhar, partilhar com você um tema que tem calado muito assim no meu coração e eu tenho visto muitas coisas acontecerem. Nós temos visto, você também, quando eu começar a partilhar, e como é importante que nós tenhamos assim firmeza na nossa fé. Eu já falei isso em outros programas, maturidade da nossa fé, firmeza da nossa fé e formação, estudo. Eu prometo para você que ainda vou fazer um programa somente sobre essa questão do estudo e da formação, como é importante nós sermos cristãos, mas principalmente católicos, que conhecem a sua igreja, que conhecem a sua fé, conhecem aquilo que celebram. Hoje eu vou falar para você sobre a realidade da nossa vida que nós estamos vivendo, e é uma realidade de guerra. Nós estamos, de fato, em guerra. Nesse momento agora, e em todo o tempo, agora, neste tempo presente, de modo particular, nós estamos dentro de uma batalha espiritual muito grande, muito grande. Então nós precisamos estar preparados em ordem de batalha. Nossa Senhora vai à nossa frente, o Senhor combate por nós, São Miguel Arcanjo, o príncipe da milícia celeste, combate por nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Por isso que eu abro o programa orando, rezando junto com você, pedindo o Espírito Santo, mas eu abro também invocando sobre nós a força da palavra de Deus, a força das Sagradas Escrituras, que quando se tornam vida, ela se torna aí sim palavra de Deus, verbo de Deus que se faz carne, que se fez carne em Jesus. E hoje, no nosso tempo, se faz carne quando nós a praticamos. E eu convido você, se você tem possibilidade, pegue a sua Bíblia, dá um pause, vai ali, pega a sua Bíblia. Se você já conhece, muita gente já conhece essa passagem de cor, é a passagem da armadura do cristão, que na Bíblia de Jerusalém diz assim, combate espiritual, que é um trecho da carta de Paulo aos Efésios, que São Paulo vai dizendo ali como é que nós devemos nos portar, como é que nós devemos fazer, o que nós devemos olhar, prestar atenção para vestir a armadura de Deus, e nenhum tempo tenha sido tão propício e tão necessário nós estarmos revestidos com uma armadura de Deus do que este que nós estamos vivendo agora. Então eu vou rezar primeiro pedindo a potência da palavra de Deus sobre nós, para que ela realmente caia em nós, e depois eu vou partilhar com você algumas coisas do tempo presente e tornar claro algumas situações. Se você ainda tem alguma dúvida, e se você não tem dúvida, quero estar junto contigo, assim, mostrando onde é que tem a batalha, onde é que tem o veneno, onde é que tem o perigo e onde é que tem o antídoto. E São Paulo, quando fala do combate espiritual aos Efésios, ele fala assim, finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti a armadura de Deus, para poderdes resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Por isso, deveis vestir a armadura de Deus, para poderdes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Portanto, ponde-vos de pé, e cingi os rins com a verdade, e revesti-vos da couraça da justiça, e calçai os pés com o zelo para propagar o evangelho da paz. Empunhando sempre o escudo da fé, com o qual
podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Com orações e súplicas de toda sorte, orai em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Na sequência, Paulo pede, orai também por mim, para que eu seja um evangelizador, que eu continue pregando, e Paulo continua pedindo oração aqui por ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Alguns detalhes desta Sagrada Escritura. A palavra de Deus está escrito lá em Hebreus. Em Hebreus está escrito assim: a palavra de Deus é viva e é eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ora, se a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é viva agora. Então isso que eu estou lendo, que Paulo escreveu lá, um pouquinho depois da ressurreição do Senhor, ali pelo ano 30, entre 30 e 70 da nossa era cristã, ele escreve à comunidade de Éfeso, serve hoje para nós. E se São Paulo diz assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti a armadura de Deus para poderdes resistir às insídias do diabo, é porque nós estamos sendo atacados. Nós estamos efetivamente agora, neste tempo, vivendo uma batalha, uma guerra espiritual. E não está fácil. Não está fácil. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro para você. Na Bíblia da Ave Maria diz assim, esse mesmo texto aqui da de Jerusalém. A de Jerusalém diz assim, o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, as autoridades, os dominadores deste mundo em trevas. A Bíblia da Ave Maria vai dizer assim, mais claro, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Uma coisa eu quero deixar bem clara para você. Nós não temos entre esses 7 bilhões e alguma coisa que nós temos de seres humanos na face da Terra, não são eles nossos inimigos. Tenha isso bem claro. Nós não lutamos contra pessoas. Nós não lutamos contra seres humanos. Por mais que alguém esteja ali e a gente vê às vezes pessoas invadindo igrejas, queimando imagens, vilipendiando a nossa fé, chutando as imagens da nossa mãe querida, debochando, fazendo. Por mais que a gente veja essas coisas e na hora nos dá uma raiva, assim, sabe? Não são elas os nossos inimigos. Não são elas. Não são eles. Não são as pessoas. Porque senão, se a gente comete esse grave engano, a gente vai achar que eliminando as pessoas, a gente elimina o inimigo, a gente elimina o problema. E não é assim. Não é assim. Todas as pessoas, o Senhor deu o seu sangue na cruz. Jesus deu o seu sangue na cruz por todas as pessoas. Todas. Todas as pessoas deste mundo, se abrirem o coração, se aceitarem, se quiserem, serão redimidas pelo sangue do Cordeiro. Todas elas. E a Santa Igreja jamais declarou nenhuma pessoa no inferno, nem Judas, nem algum padre que tenha, bispo que tenha morrido em excomunhão da igreja. A igreja nunca declara, porque Deus tem os seus jeitos. Também não declara que estão nos céus, mas não declara que está no inferno. A igreja declara os santos. Então, não é contra homens de carne e sangue. A nossa batalha é uma batalha espiritual, que se reflete nas ações de muitos dos nossos irmãos. De muitos dos nossos irmãos, sim, que são contra a igreja, que são contra as verdades da fé, que são contra aquilo que nós acreditamos, são contra o Senhor, contra o sangue do Senhor. E se ainda fossem apenas ateus, se fosse apenas uma pessoa dizer assim, eu não acredito em Deus, eu acho que o mundo existe e tal, não tem uma explicação, mas é ali a explosão do Big Bang, e depois as coisas vão surgindo, vai acontecendo, tudo é coincidência, a gente morre, acabou e pronto. Cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu jeito, mas aqueles que nos atacam, aqueles que atacam a igreja, não, eles não são eles, entende? São Paulo diz assim, na carta aos Romanos, não faço o bem que quero, faço o mal que não quero. Se eu faço o que não quero, não sou eu que faço, mas é o pecado que em mim habita. Essas pessoas, esses irmãos todos, eles são influenciados pelos espíritos do mal, não tenha dúvida disso. Eu tenho uma imensa dificuldade em olhar, por exemplo, alguém defendendo ideologia de gênero, ou defendendo qualquer outra dessas ideias malucas que tem por aí, sendo movida pelo Espírito Santo. Não tem como. O Espírito de Deus
defender uma teoria, uma ideia, uma ideologia que vá contra as Sagradas Escrituras ou contra a Sagrada Tradição. Não tem como. Então, a primeira coisa que eu gostaria que a gente tivesse bem claro, o nosso inimigo é um só. Ele tem nome, Satanás. O diabo, que São Paulo fala aqui, as insídias do demônio, do maligno, é ele que peca desde o princípio. Desde o princípio. Ele era um anjo e ele se rebelou contra Deus, e quando ele foi precipitado do céu na batalha com o anjo Miguel, ele levou 1/3 dos anjos. 1/3. E aí eu vou mostrar para você onde é que tem esta narração para que a gente fique bem esperto. Bem esperto. Porque esta batalha, ela é real. E ela está acontecendo de um jeito assim, ó, muito maquiavélico, assim, muito maldoso, muito ardiloso do demônio. E nós precisamos estar muito espertos, porque ele está entrando no campo das ideias, ele está entrando no campo dos conceitos, ele está entrando no campo das nossas convicções, para mudar nossas convicções, para tirar a certeza que nós temos daquilo que efetivamente é a verdade. Quando nós perdemos esta certeza, quando nós olhamos assim e a gente começa, mas será que realmente não é? Nós começamos a fraquejar. É como você imagina uma represa que começa a rachar, começa a passar água, daqui a pouco vai passar tudo. Então nós precisamos estar muito ligados, porque nós veremos pessoas boas, nós veremos pessoas inteligentes, nós veremos intelectuais, nós veremos pessoas assim que são agradáveis de conviver, pessoas, de sucesso, pessoas da mídia, pessoas assim que, falando contra Deus, falando contra a igreja, chamando a nossa igreja, chamando a nossa fé de conservadora, de atrasada, de retrógrada. Os conservadores, como se isso fosse assim um dos piores defeitos. Não, nós temos o depósito da fé. A igreja, nesses 2000 anos, já passou por diversas mudanças, mas se você acompanha a história da igreja, ela não mudou o seu conteúdo, a verdade de fé revelada em Jesus não mudou uma vírgula, ela mudou a forma, mudou o jeito, mudou a roupagem, mudou o rito da missa, mudaram muitas coisas, mas o conteúdo da fé, o conteúdo que Jesus passou ali, quando estava no meio de nós, não muda uma vírgula, e não vai mudar, e nós precisamos conservar isso, porque essa é a nossa verdade. Essa é a nossa verdade. Só que Satanás tem colocado dúvidas sobre a nossa verdade. Como é que ele trabalha? Ele trabalha assim, ó. Ele trabalha como acontece com a moda. A moda, antes de ser referida a roupas, a moda é um termo matemático. Se você olhar, pesquisar certinho, você vai ver, moda é um termo matemático. Tem vários números, o número que mais aparece é o termo chamado moda. Pois bem, o que acontece conosco? A gente não está acostumado a ver uma determinada roupa, né, alguma determinada atitude, e daqui a pouco a gente começa a ver. Por exemplo, homem de brinco, acho que uns 10, 20 anos atrás, não usavam. Hoje a gente olha, não é. Antes era sinal até de feminilidade, o homem de brinco é porque ele era mais feminino. Hoje não tem. Jogador de futebol, artista, todo mundo usa, até dentro da igreja. Né, a gente olha, às vezes, vejo nos grupos, né, na televisão, a galera ali tocando música e tal, os músicos ou não músicos, daqui a pouco tá todo mundo, tem o gurizinho ali com o brinco. Tá, beleza, tranquilo, tá? A gente se acostuma, O nome desse fenômeno na psicologia é psicoadaptação. A gente vai se acostumando com o que a gente vê. Há um tempo atrás, também, as calças eram que nem essa minha aqui, né? Calça inteira. Né? Tá ali a Arabella me olhando, a esposa do nosso diretor, tá ali olhando, tá acompanhando o programa. Hoje em dia, o pessoal vem de calça rasgada, né? Joelho aparecendo, calça até aqui. A gente se escandaliza? Não. Por quê? A gente se acostumou. A gente vai se acostumando. Talvez o primeiro, a gente tenha levado um choque. Olha aí, o pessoal agora de cabelo, usando calça rasgada. Só que daí aparece um, aparece outro, aparece mais outro, aparece outro aqui, daqui a pouco aparece um artista, daqui a pouco aparece alguém na televisão, e a gente vai se acostumando em ver aquilo. E não se escandaliza mais, daqui a pouco a gente também está usando. Por quê? Porque entrou no senso comum. Não é mais feio, não é mais horrível. Não, pode usar, está todo mundo usando e tal. Esta é a estratégia de ataque. Esta é a estratégia que está entrando dentro da igreja, que está entrando dentro da nossa cabeça e que eles querem que entre dentro do coração das crianças. Eles tentaram há um tempo atrás, quando eu era jovem, tinha um grande perigo, chamada a New Age, a nova era.
que era uma miscelânea de religiões. Pegava as religiões, botava no liquidificador e saía uma nova era lá, que misturava igreja católica com espírita, com a gnose, com meditação transcendental, não sei o que era, e saía um troço lá chamado Nova Era. Cuidado com a Nova Era. Tentando atingir os jovens. Não deu, não vingou. Hoje é a nova ordem mundial. O perigo da nova ordem mundial está atacando as crianças. As crianças. Daqui a pouquinho, guarde bem, daqui a pouquinho, eu já vi na internet, vão aparecer os heróis dos gibis em quadrinhos, bissexuais, homossexuais. Eu li o Super-Homem, por exemplo, que foi um dos meus heróis da infância, o Super-Homem, o Homem de Aço, com aquela visão raio laser, que tinha aquela visão de raio-x e tal. Ele tem um filho com a Lois Lane, o nome dele é Clark Kent, ele tem um filho que é o John Kent, e o John Kent vai ter um namorado. Ele vai ser bissexual. Isso vai atingir as crianças. Isso vai chegar nas crianças. E aí as crianças vão vendo, o Capitão América também. E assim vai entrando. E aí, querido, se a gente falar contra, nós somos os vilões, porque nós somos os conservadores, nós somos os retrógrados, nós somos aqueles que não aceitam as mudanças. Só que, meu irmão, minha irmã, isto vai contra aquilo, eu já falei em outro programa, isto vai contra aquilo que a Santa Igreja ensina. Estão atacando, estão tentando colocar essas ideias na cabeça das crianças. E o que vai acontecer? Essa criança vai crescer, essa criança vai ser jovem. Talvez ali ela não siga, talvez ela nem seja hétero, seja normal, ou vai ser um vocacionado, uma vocacionada, que vai para dentro da igreja, que vai para dentro do convento, que vai para dentro das comunidades, com aquela ideia que ela tem da criança. Talvez, e esse é o grande problema, talvez não seja tão errado assim. E aí pronto, está aberta a fresta por onde passa a água da represa, que vai jogar tudo por água abaixo. Então, vamos abrir os nossos olhos. No livro do Apocalipse, no capítulo 12, maravilhosa palavra, a mulher e o dragão, um sinal grandioso, a mulher vestida de sol, na cabeça uma coroa de 12, olha só, a mulher vestida com o sol, a cabeça, uma coroa com 12 estrelas, a lua debaixo de seus pés. Que linda imagem da igreja ou de Nossa Senhora. Ela está para dar à luz, só que na frente dela tem o dragão que quer devorar o seu filho, só que Deus pega o seu filho, porque ele é o Salvador. E retira a mulher do alcance da serpente. A serpente vai buscá-la, a mulher leva para o deserto, a serpente vomita um rio de água, a terra abre a boca, engole aquela água, tudo a simbologia do Apocalipse. Mas só que daí no final, diz assim, ali no versículo 17, Apocalipse 12, versículo 17. No 16 diz assim, a terra, porém, veio em socorro da mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão vomitara. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Estes somos nós. Está muito claro, não tem nada oculto nem simbólico aqui. É muito claro. Ele foi enfurecido por causa da mulher com M maiúsculo, porque é a mãe de Deus e é também a Santa Igreja. O dragão foi guerrear com os descendentes, o resto dos seus descendentes. Aqueles que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E estes somos nós. Nós estamos em explícita guerra. Explícita. O nosso inimigo, ele entrou na mídia e eles estão bombardeando. E o que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer? Dobrar nossos joelhos, rezar muito, cuidar das nossas crianças, muito. Está tendo aí agora uma série numa plataforma chamada Round 6, que pega as brincadeiras de criança e faz com que apareça em cima das brincadeiras das crianças sexo, drogas, tortura, morte, violência.
E o inacreditável é que é a série mais vista, a série recordista desta plataforma de visualizações. Mais de 100 milhões de pessoas já viram esta série. E muitas crianças, é uma série que tem a identificação, a idade indicativa de 16 anos. Porém, a minha filha de 10 anos, a Gabriela, que está no 5º ano, ela diz assim, papai, eu não tenho com quem conversar, porque meus coleguinhas todos só falam dessa série. Crianças com 10, 11 anos estão vendo estas barbaridades, estas violências. Nós estamos vivendo um tempo, e aí eu quero chamar você, que não há espaço para meio termo. Não tem espaço, esse tempo agora, não tem espaço para meias atitudes, para católico não praticante, para meia boca, para morno, não tem espaço. Se você, olha, eu vou dizer para você bem claro, se você assina essa plataforma, eu digo para você, cancela. Sabe por quê? Ah, mas eu tenho outros filmes, tem outras séries, tem outros desenhos, eu controlo, eu cuido, tudo bem, você controla, você cuida, mas o seu dinheiro está ajudando a patrocinar esta empresa, que está colocando no ar, que já colocou no ar no final do ano passado, aquele musical de fim de ano, aquela apresentação, aquele show, aquele especial de fim de ano, em que mostrava o nosso Senhor de um jeito que a gente nunca o verá, ele nunca foi. E aí a gente continua colocando dinheiro, mas é a minha série preferida. Se o teu olho é motivo de pecado, arranca e joga fora, porque é melhor entrar no céu com um olho do que com os dois e ir para o inferno. Pensa bem. Nós não temos mais tempo para meia boca. Nós temos que ser firmes, totais, plenos. E nós somos, como igreja, os depositários da fé. O Senhor falou para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E nós temos sobre nós, graças a Deus, a profecia do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por mais que a gente pareça assim derrotado, e a gente está batalhando numa causa perdida, ali também ele parecia derrotado. Só que 3 dias depois ele ressuscitou. Nós temos do nosso lado a verdade do Senhor. E ele vai falar ali em João 8, no capítulo 8, no versículo 32, o Senhor diz assim, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos permanecer na verdade. Precisamos permanecer na verdade, que é a palavra. Quem é a verdade? É o próprio Senhor. Você lembra aquele diálogo, dramático de Pilatos com Jesus? Jesus disse assim, eu vim para dar testemunho da verdade. E aí Pilatos diz assim, mas o que é a verdade? E aí Jesus, a partir desse momento, Jesus não fala mais nada para ele. Sabe por quê que ele não fala? Porque Pilatos não foi capaz de reconhecê-lo. Pilatos estava na frente da verdade encarnada, que é o próprio Filho de Deus. E aí Pilatos vem e pergunta, olha nos olhos do Senhor e diz assim, mas o que é a verdade? E Jesus, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E aí Jesus não falou mais nada. Jesus se calou porque Pilatos não conseguia reconhecer a verdade. Nós não podemos ser Pilatos. Nós não podemos olhar para a verdade e não reconhecê-la. Nós não podemos, ser assim, volúveis. Nós não podemos ser agitados pelos sopros das ondas. Qualquer ventinho que vai nos leva para lá, nos leva para cá. Nós temos que ter a nossa casa firmada sobre a rocha, que é o Cristo e que é a sua igreja. Ah, mas tem muita gente dentro da igreja que fala a favor, mas vá procurar de verdade mesmo. Vá procurar de verdade mesmo aqueles que são unidos ao Papa. Aqueles que são ali, que estão pregando aquilo que os apóstolos pregavam, a nossa fé apostólica. Vai procurar, vamos estudar. Vamos, porque a batalha é grande. Se não tiver oração, e se não tiver a nossa convicção, o nosso estudo, pegar o catecismo e ler o catecismo. Ler. Não precisa ler todo ele. Procure alguma parte que você esteja com dúvida, vai ali. Seja no Creio, seja no Pai Nosso, seja na oração, seja nos 10 mandamentos. Você vai encontrar no catecismo a oração de Jesus, mas livrai-nos do mal. E aí o catecismo diz assim, neste pedido, o mal não é uma abstração, mas designa uma pessoa. Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus, o diabo, é aquele que se atira no meio do plano de Deus e de sua obra da salvação.
Jesus diz assim, em João 8,44, vosso pai é o diabo, falando aos fariseus e aqueles que não o aceitavam, e quereis cumprir o desejo do vosso pai. Ele era assassino desde o começo. Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi por ele que o pecado e a morte entraram no mundo. E por sua derrota definitiva, a criação toda será liberta da corrupção do pecado e da morte. Sabemos que todo aquele que é gerado de Deus não peca. Ao contrário, aquele que foi gerado de Deus, ele o guarda e o maligno não pode atingir. Estes somos nós. Nós vivemos este tempo. Então, se não tiver oração, se nós não tivermos oração, se nós não tivermos estudo, se nós não estivermos cada vez mais arraigados na palavra de Deus e cada vez mais assim, radicais na nossa decisão, radicais mesmo. Não é ser fundamentalista, burro, ignorante, assim, não. Nós temos que ter capacidade de sentar, nós temos que ter capacidade de ouvir as pessoas falarem, porque o Senhor sempre sentou, ainda vou comentar um dia sobre isso, o Senhor sempre sentou com fariseus, com escribas, com os levitas, e aí falava e dava nos dedos dele, mas estava sempre jantando na casa deles. E nós temos que ter essa capacidade de ouvir, porque senão nós seremos os intolerantes, os ignorantes, os fechados. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo nós. Eu estou dizendo o nosso comportamento quando nós ouvimos essas coisas. Porque se nós estamos firmes na rocha que é o Senhor, a gente pode ouvir todo mundo falar. E nós não nos abalaremos, porque nós estamos do nosso lado. Aí entram as comunidades. Aí entra a nossa vida de oração, aí entra a nossa participação na Santa Missa, aí entra nós buscarmos conhecer mais aquilo que nós celebramos, a fé que busca saber, a fé que busca saber, a fé que busca conhecer, não sermos crianças ainda, mas termos uma fé madura, que é capaz de enfrentar o mundo inteiro como os apóstolos enfrentaram, deram o seu sangue. Nós estamos chegando quase nesse tempo, talvez não de dar o sangue assim, fisicamente, mas, com a nossa vida. Talvez neste tempo seja muito mais difícil viver pelas nossas verdades do que morrer por elas. Guarde isso no seu coração. Nós estamos em batalha, mas é uma batalha que nós não vamos vencer com espadas. A única espada é aquela ali, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E não perder a convicção que esta verdade está do nosso lado. Não tem mais espaço para meio termo. Não tem espaço para meias medidas. Não tem. Ou nós efetivamente nos entregamos ao Senhor e voltamos para a sua Santa Igreja e procuramos conhecer as coisas de Deus. Ou então nós vamos ser simplesmente mais um, que vai colocar, mas será que vai chegar na hora? Será que realmente... Não tem nada de será aqui. Não tem. E cuide da sua criança. Eu já falei isso no programa passado e vou repetir. Cuidem das crianças, o que elas estão assistindo, o que elas estão vendo, o que elas estão ouvindo. Procure gerar a fé na igreja doméstica. O seu testemunho, você que é responsável por alguma criança, seja pai, mãe, seja avô, dindo, o seu testemunho é fundamental. Fundamental. Para que as crianças não sejam assim, engolidas por esta onda, que vai tirá-las de dentro da igreja. E aí a criança que não vai na igreja vai ser um jovem que não vai na igreja, vai ser um adulto que não vai na igreja. E depois é muito mais difícil, muito mais complicado. Guarde isso. Estou chegando no finalzinho do programa. Eu vou ler mais uma vez com você a armadura do cristão. E depois nós vamos rezar ali junto a nossa oração final. Invocando mais uma vez o poder da palavra de Deus, a potência das Sagradas Escrituras, da palavra vivida na tradição e ensinada desde o tempo dos apóstolos, eu rezo com você. A carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti a armadura de Deus para poderdes resistir às insídias do diabo, pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados,
contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Por isso, deveis vestir a armadura de Deus para poderdes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Nós estamos vivendo o dia mau. Portanto, ponde-vos de pé, cingi os rins com a verdade. Por que os rins? Os rins são o filtro do corpo. Eles, o sangue passa 3 a 5 vezes por dia nos nossos rins, purificando, para ser purificado. Cingir e purificar com a verdade, a verdade revelada, que a nossa Santa Mãe Igreja nos ensina. Cingi os rins com a verdade e revesti-vos da couraça da justiça e calçai os pés com o zelo para propagar o evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com orações e súplicas de toda sorte, orai em todo tempo, diz a palavra, no Espírito. E para isso, vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Convidando você à oração, nos colocando ainda na presença do Senhor. Não precisamos ter medo, não é isso que eu quero gerar dentro do nosso coração, não é o medo, porque a palavra do Senhor a verdade está a nosso favor. A palavra do Senhor é muito clara, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas para que ninguém se perca, nós precisamos estar alertas, muito alertas. Há um combate, mas nós somos vencedores, muito mais que vencedores, naquele que morreu na cruz por nós. Por isso nós rezamos: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Muito obrigado para você, querido irmão, querida irmã, você que é nosso colaborador, você que torce, você que reza por nós, você que vai partilhar, você que vai compartilhar esse programa com os seus amigos, com os seus irmãos. Muito obrigado, porque é assim que a gente vai crescer. É assim que nós vamos vencer, nos unindo-nos em oração, unindo-nos nos joelhos dobrados, rezando o terço, rosário, o terço da misericórdia, o terço da divina providência, escutando a Rádio Fraternidade, que aliás, com a graça de Deus, agora com 5 kW, está chegando em Porto Alegre, tive uma grande alegria, está ligando no meu carro, daqui a pouco a Rádio Fraternidade, depois de muito tempo, consigo escutá-la no rádio do meu carro. Então essas vitórias que estão acontecendo. Deus está conosco, mas não sejamos assim infantis. Tem uma batalha acontecendo, mas o Senhor luta por nós e nós devemos fazer a nossa parte. Deus abençoe muito você e até a semana que vem, se assim Deus quiser e permitir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.